A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana da nossa agenda de leitura da lição da classe dos jovens. Vamos aí dando prosseguimento aos estudos deste quarto trimestre de 2022, onde estamos estudando o tema Liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. E nesta semana vamos estudar aí a lição de número 2, que tem por data 9 de outubro de 2022, e o título da lição que vamos estudar é A Pessoa do Líder. Então, na lição deste domingo, queridos, estudaremos aí a pessoa do líder, né? Os cuidados ali necessários para que tenha saúde física, mental e espiritual. Muitos líderes, né, motivados pelo desejo de servir ao Senhor, acabam adoecendo pelo excesso de trabalho, né? E servir ao Senhor é uma honra e um privilégio, mas não podemos descuidar da nossa saúde. Nós somos templos do Espírito Santo e a responsabilidade de cuidar da nossa saúde é totalmente nossa. Uma pessoa estressada, doente, não tem condições aí de realizar a obra do Senhor com excelência e muito menos ajudar ao próximo. Certa vez, né, quando Jesus chegou à casa de Pedro, encontrou a sogra dele doente. Então o texto bíblico diz que Jesus curou a sogra de Pedro e ela passou a servi-los. Sua enfermidade a impedia de cuidar de Jesus e dos discípulos naquele momento. Então, se você não amar a sua vida e não tiver aí o cuidado necessário com sua saúde, como que você poderá cuidar do próximo? Como que você vai cumprir o ministério para o qual foi chamado? Então ame a Deus, cuide de você e abençoe os seus liderados. Então te convido, meu querido irmão, minha querida irmã, acompanhe a nossa agenda de leitura desta semana, que serve como uma preparação para a lição que nós vamos estudar aí no próximo domingo, né? E para dar início à agenda de leitura de segunda-feira, 3 de outubro de 2022, tem como título Fidelidade e diligência na liderança. O texto bíblico se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 10 a 16, que diz assim: Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persista em ler, exortar e ensinar até que vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Queridos, por fidelidade deve-se entender aí a qualidade de um líder fiel, que por sua vez aí tem como características a confiabilidade nos seus relacionamentos e nos seus negócios. Em uma análise ainda mais ampliada, né? O líder fiel é alguém aí que cumpre o que diz, que cumpre com as suas obrigações, sendo por isso digno de confiança. Sendo assim, né, de maneira objetiva, o líder cristão fiel pode ser definido como aquele que pauta o exercício da sua liderança no padrão ensinado por Jesus, quer seja por palavras, quer seja por exemplos práticos ou assim por diante. Afinal de contas, o Senhor Jesus é o maior líder que já passou por esta terra. E as suas qualidades são inúmeras em quantidade e admiráveis em qualidade. Aqui, porém, queridos, o destaque repousa sobre a sua humildade, né? Pois essa virtude é um dos seus argumentos aí ao convidar, né, os seus discípulos a aprenderem dele.
Fundamentado nisso, né, destaca-se aí que a humildade é uma qualidade necessária a todo líder cristão que deseja ser contado entre os que são chamados de fiéis. Mas afinal, né, o que é ser aí um líder humilde, né? Em linhas gerais, o líder cristão marcado pela humildade é aquele cujas ações demonstram dependência em Deus em detrimento de si mesmo, assim como é capaz aí de valorizar as outras pessoas. Como se vê, né, a humildade manifesta-se, portanto, aí de diferentes formas e em diferentes dimensões. Quer dizer, tanto no que é conhecida somente por Deus, como também naquela em que os homens têm conhecimento. A humildade, queridos, dá aí os seus frutos nas esferas visível e invisível, interna e externa. E do mesmo modo, né, é preciso aí que o líder cristão busque em Deus um coração humilde, para que as suas ações sejam capazes de refletir essa realidade. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira a todos.